Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal nesse dia de Natal. Feliz Natal a toda a nação alviverde. E sim, a gente tem muita coisa para falar do nosso Palmeiras. Primeiro a gente vai começar aí com o jogo aberto, fazendo aí uma análise sobre as contratações de 2025, que não é um assunto tão bom, mas para fechar o vídeo, cara, a gente vai falar assim sobre a janela de contratação, é o que a gente mais espera para esse ano de 2026 e tem informação privilegiada do trio ex-tricolor que pode sim estar pintando no Verdão, já está próxima, essa negociação já está avançada, então tem muita coisa pra gente falar aí sobre John Arias, sobre Nino e André, é isso mesmo, rapaziada. Então você quer ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão, assiste esse vídeo até o final, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. O debate Jogo Aberto está de volta. Na sequência, os números financeiros do Palmeiras por aqui, hein? Uma análise bem aprofundada. Bem isso, Negrão. Vamos para o balanço financeiro. Aqui está. Em 2025, Edu Dracena, quase 700 milhões de reais no total investidos em jogadores. 12 reforços é o número completo, cheio. Teve Facundo Torres, custou 74 milhões de reais aos cofres do Palmeiras. O Paulinho, que não jogou, mas que é esperado para a próxima temporada, custou 115 custos, foi um empréstimo. Caio Paulista foi, Bruno Fux veio. Mikael, 27 milhões de reais. Vitor Roque, 156 milhões de reais, chegou até a seleção brasileira, hein? Lucas Evangelista, 24 milhões de reais, vindo do Bragantino. Ramon Sosa, que estava no futebol inglês, custou 80 milhões de reais. O lateral Kelvin, 31 milhões de reais. O goleiro Carlos Miguel, que não conseguiu jogar na Inglaterra, custou 36 milhões de reais. O Jefité veio pela bagatela de 38 milhões de reais. E aí o sempre bem conceituado Andréas Pereira, 63 milhões de reais. É que de verdade, assim, é muito fácil a gente falar agora e ser engenheiro de obra pronta, né? Porque aí se pegar, até em relação a mim, tá? Se pegar vídeo falando no meio do ano sobre contratação, a gente até discutiu forte com o Ulisses aqui, que criticou algumas, enfim. Só que olhando agora, o fim do ano, você para ver o valor em alguns jogadores, o Palmeiras gastou 700 milhões. Por quê? Porque arrecada e pode gastar. O Palmeiras tem o luxo de poder gastar esse valor. Vende bem base, tem uma gestão boa da Leila, enfim. Só que aí Facundo, será que tinha opções melhores no mercado por 75 milhões? O próprio aqui, o Sosa, por 80 milhões. Quem poderia ter contratado? Mikael, 30 milhões. Será que vale? Enfim, o Kelvin, 30 milhões. Então gera agora um debate com razão da torcida de será que valeu a pena? Existe esse debate. O Paulinho foi a maior venda do futebol brasileiro de todos os tempos. Eu adoro o Paulinho foi muito importante no Atlético. Mas convenhamos, Renato, o Paulinho foi comprado por 115 milhões de reais, machucado. E era uma contusão grave. E o departamento médico do Palmeiras, será que não avaliou bem? Ou mesmo sabendo, resolveram investir da mesma forma? É que a gente não pode falar do que o Paulinho ainda pode fazer pelo Palmeiras. E eu acredito que pode. E ele é muito jovem ainda, porque ele é muito jovem. Agora, Renata, o custo-benefício até aqui é muito Mas ruim. ele quase escapou com aquele gol contra o Botafogo. O gol do Botafogo. Sim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte... também, ele tem 25 anos, ainda gente, tem muito Vocês já imaginaram se é, por exemplo, o Corinthians que compra um jogador esquece contra o Corinthians, jamais. Esquece o Corinthians, mas o que eu vou falar é bom pra você. Aqui, eu tô vendo ali, ó. Peraí, cara, 27 milhões. Nós pagamos no Pé 27 milhões, Não velho. paga nem o 13º ele. Você acha que vai ter dinheiro pra pagar? Eita, eu já ia falar, agora me calou. Se você pegar dois jogadores vendidos nesse ano de 2025, eles dão 500 milhões de reais. Eu estou falando de 60 milhões de euros do Estevão e 30 milhões de euros do Richard Rios. Eles tiveram um impacto negativo absurdamente no time. Ali o Abel, assim, desmanchou o time pela capacidade desses dois jogadores, até pela reposição. Agora, eu estou falando de dois que renderam 500 milhões. E aí, beleza, você gasta 700, óbvio que a gente vai questionar alguns valores. Mas a Leila mesmo disse, o nosso valor
Quando alguém vai comprar um jogador do Palmeiras, o valor sobe pela base que o Palmeiras tem. Mas quando o Palmeiras vai comprar, também é mais alto. Porque todo mundo sabe que o Palmeiras se tornou um comprador em 2025. E aí eu acho que a lição ela precisa ser aprendida. O Palmeiras ele pode gastar, se deu ao luxo de gastar, mas há lições a serem aprendidas. Quando você contrata um Paulinho apesar da lesão, você sabe que tem um custo, um médio prazo aí que ele vai te render alguma coisa. O Vitor Roque quase foi artilheiro do Brasileirão. Podemos questionar aqui, mas ele começou mal, mas depois ele rendeu para o time. São dois jogadores que você tem uma margem de erro menor. Quando você traz um Vitor Roque, ao custo que trouxe, e um Paulinho, você tem uma margem de erro menor. Agora, os outros, você arriscou muito. E são jogadores desconhecidos, né? Facundo Torres, o Sousa. Não são jogadores o que muita badalados. gente vai agora questionar é que, de repente, você pegaria 3, 4 jogadores, o valor juntos, e traria um fora de série. Que foi o que fez o Flamengo. Um cara diferenciado, né? Porque aqui, eu também concordo com vocês, quando eu olho essas contratações, tem algumas... O próprio Carlos Miguel, um goleiro que saiu muito bem avaliado, ficou muito pouco tempo no futebol brasileiro, pouco tempo titular também no Corinthians, mas tirou o Cássio, por exemplo, de uma titularidade de quantos anos e anos, não é? E aí o Vitor Roque é um cara que precisava de uma retomada na carreira e chegou na seleção brasileira. O Palmeiras, ele constrói coisas muito positivas para os seus atletas, mas aí a gente vê assim, o Ramon Sousa ainda não rendeu, o Facundo Torres a mesma coisa, o Kelvin é um titular, mas ainda acho que pode mostrar mais futebol, o Jefté reserva. Mas aí a gente também tem pegado o Flaco Lopes. Quando também chegou, era muito questionado, né? Não conseguia render e tal, e agora está rendendo. Então, de repente, esses jogadores que por enquanto ainda não renderam para a equipe do Palmeiras, de repente, porque o Abel que contratou, é o treinador que contrata e indica. Não é diretor, não é presidente. Mas e o diretor faz o que lá? Pô, ele tá lá também para auxiliar ele, ó. Tem esse jogador, mas se ele não quiser, ele fala, não quero. Se ele não Quem quiser, dá a palavra eu não quero. final é o Abel Ferreira. Claro, com certeza, porque é ele que vai escalar, Mas, ele que vai Edu, saber. esse tempo aí que o Flaco levou para maturar é o que hoje o Flamengo não se permite. Né? Ele traz um jogador mais pronto, que é a reclamação do Abel. Que eu acho que é isso que o Palmeiras precisa aprender. Então, é isso que a gente está discutindo. De repente, qual é a filosofia de trabalho? É a aposta ou já o cara realidade? Chega de aposta, né? Então, chega de Só aposta. que quando o Palmeiras passou pelo melhor momento na temporada e que a gente exalta o ataque, a dupla do Flaco e também do Vitor Roque, o Evangelista que veio para substituir o Richard Rios estava jogando muito, ele se machuca. Então também tem algumas coisas. Às vezes as pessoas falam, mas é um jogador só no time titular. Tem times que se desmontam sem um atleta, nem vou falar quais. Renata, tem uma colocação que eu queria fazer. Quando você contrata jogadores desse valor, os que você contrata 10 jogadores, 12 jogadores, é claro que 10%, 20% não vão dar certo. Mas você tira um pelo outro e o lucro virá, apesar de um ou outro não dar certo. O Alan, se vender o Alan já salva um terço desse valor aí. O Vitor Roque e o Andreas Pereira, a gente já sabe, eles deram muito certo, titulares absolutos do time. Mas eu vou fazer a pergunta ao contrário para vocês. Sgarbi, quem não deu certo? Quem realmente já poderia ser descartado dentre esses? Caramba, é difícil, hein? É que, assim, o Sousa ele tem gols importantes também no ano do Palmeiras. Sim, se for observar, ele fez gols importantes. Eu acho que vai crescer. Acho que esse jogador vai crescer. Eu acho um bom jogador. O Facundo é um cara que, no começo, eu gostava. Depois eu passei a achar, com todo respeito ao jogador, claro, pelo amor de Deus, mas jogador meio apático ali em campo, sabe? Um cara que pouco aparece. Então,
entre todos esses jogadores, por conta do custo-benefício, na minha opinião, o Facundo foi o que menos rendeu. Everton, e você? Aqui alguém foi decepção pra você? Renato, tem um amigo nosso em comum, grande palmeirense, que o ano inteiro mandava mensagem no WhatsApp assim: eu não suporto esse Facundo. Ah, eu sei quem é. Você sabe quem é que eu tô falando, né, Renato? Sei, óbvio. Eu não suporto o Facundo Torres, que erro do Palmeiras e tal. Mas eu vou reafirmar aqui que disse há pouco. O Paulinho, por causa do custo-benefício. O Paulinho me deu no coração. Deixa eu falar. Você Não tá vou falando que rifa. o pai deu no coração. Não vou rifa. Eu tô falando. Fala com a razão, velho. Não, cara, não tem nada de coração. Ele não é jogador do Atlético, não é jogador Ele não é mais. Não é mais. Então, o que eu tô dizendo é o seguinte. Atlético o valor todo. investido. Ele tá maluco, gente. O Paulinho saiu. Aqui, se tivesse vendido o Paulinho, a situação estaria no cadafalso lá. E tá difícil, mas se não vendesse o Paulinho, estaria pior. O Paulinho, que eu amo demais, ele sabe que eu amo ele demais. Mas o custo-benefício, Renata, 115 milhões, Renata, a maior venda da história do futebol brasileiro. O olho cheio Ele d'água. não jogou Agora, o porque veio Paulinho, eu contundido. acho que ele merece uma chance no sentido de que ele não jogou, não foi avaliado, não tem o... Sabe o atleta que entra aos 50 do segundo tempo? Aí você vai dar nota, sem nota. Só o não gol que teve ele tempo fez de no avaliar. Mundial já pagou Só ele, que irmão. eu avalio o seguinte, Praticamente. como é que ficou o Galo sem o Paulinho? Melhor ou pior? Se lascou. Muito pior. Então, Mas não- ano que vem eu vou avaliar o Paulinho. Mas você perguntou qual foi a decepção, eu relacionei O cara custo. E no Não, Mundial, gente, que ele mas decidiu, então, lembra mas- daquela prorrogação? Mas perguntou Só a isso. 60 milhões Ela não aquele colocou jogo. ressalva. Contra o Botafogo. Ela não colocou ressalva. Mas aquele jogo contra o Botafogo que ele faz o gol valeu 80 Mas não milhões. adiantou nada. Tá no coração dele, mas tá no apagou coração. ele. Tá no coração, Mas você tira acha, do coração, você acha que o velho. Palmeiras só pagou 115 milhões? O cara ganha 4 milhões por mês. E aí? Tem mais gasto Quem ganha também. 4? Não, tô falando, quanto ganha o Paulinho? Não ganha 4, não. Aí não, calma, O Memphis Cici. ganha 4 milhões. Não é o time que contrata um jogador por uma temporada por empréstimo, paga um dinheirão pro jogador que volta livre e aquele Gente, contrato mas assim, acaba ó, e o eu ainda jogador sou a moda não vira antiga nesse pó. sentido. Esses Para mim, o jogadores treinador, têm ele deveria sempre ganhar retorno mais que financeiro, qualquer ser atleta e deveria ser mais renegociados respeitado, que é o que com aconteceu na outras seleção equipes. E pra brasileira. formar uma equipe, Era uma demora 1, 2 bagunça, anos treinador pra esse nenhum jogador ficava. Chegou o entrosar. Ancelotti, Eu ganha não vou voltar muito atrás, mais, no São Paulo, é respeitado, contratava é a jogadores que estrela da davam seleção resultado depois brasileira. de 2 anos, Só que né? nem sempre é E possível. vários Guardiola ficaram nunca ganhou mais ídolos que do o clube Messi, e por demoraram exemplo, pra né? Não, mas se firmar, né? Mas será que alguém ganha mais que o Você tendo Guardiola essa no City? oportunidade de um Hoje, treinador eu não que sei, conhece o Haaland, jogador, que que Eu trabalhei escolheu com um o treinador jogador, assim. que nesse momento o jogador não Fábio atravessa um bom Capello, no momento, Real mas ele Madrid. vai O trabalhar Real para o Madrid jogador tinha um teto atingir o salarial na potencial época de esperado. 6 milhões, Com não contratos passava longos, isso, ele você ganhava consegue 6 fazer milhões isso. e um. E se não der certo, todos você os anos mais coloca alto no salário. mercado Ele ganhava, um porque ele falou prejuízo que senão pequeno. não conseguia. Não é Eu aquele sei que veio sim, por sim. um ano, pagou um 6 dinheirão, milhões? foi Ah, embora, nem é uma virou lata. pó. O Flamengo faz isso e é campeão. O Flamengo não faz só isso. O Flamengo contratou jogadores com contratos longos. Agora, eventualmente, os mais velhos, Ricardinho, tem que pagar o históricos, café, né? Vou falar um extraordinários. negócio, mas também em tem que tirar o forma, chapéu também dá pros pra fazer empresários isso. aí, porque Então, os eu acho caras... que essas apostas poderão retornar com dinheiro. Quantos Eu não acho que é jogadores do São fracasso, Paulo eu acho que contratei é machucados que depois deram um escolha tem que ter resultado prazo absoluto para pro São trabalhar. Paulo? E isso o Abel tem. Então não há o que criticar. O Luizão que te deu a Libertadores. Há controvérsias. Há diga. controvérsia. A questão é a seguinte: nós temos o departamento médico. Aí vai lá, o cara tá com o joelho, o ligamento Ricardo Oliveira. arrebentado. Ricardo E aí- Oliveira. Não, aí eu não fiz parte Não, disso mas o daí. Luizão você eu só fez. Eu sei que quando eu fui contratado do Atlético Mineiro, saí do Atlético Mineiro e vim pro São Paulo, passei por enormes baterias de exame lá. Pode contratar o cara Mas que tá 100%. é isso Então, que você há uma se grande irresponsabilidade da parte médica contratar o Gente, cara. mas foi calculado. Todo mundo imaginou que o Calculado? Olha, Foi não. que o Paulinho ia ser foi, não. recuperado. Não foi, não. É que ele teve outro Não foi, não. problema. Foi Não calculado foi, e não. colocaram ele pra jogar? Não Então é. vamos lá, vamos te arrebentar mais e recuperar depois. Esse assunto eu conheço Aí como não, nenhum de pô. vocês aqui Há conhece. uma grande Desculpa aí, responsabilidade. Então vamos embora. Então, vamos lá. carteiraço aí, Essa pô. fratura de estresse, ela doutor, tem sou uma médico atividade também. que ela pode aumentar e realmente não consolidar. Eles viram, calcularam o risco. Bom, se tiver que operar, a gente opera, mas vamos trazer o jogador. O Luizão chegou lá no São Paulo com o pé operado, com o joelho operado, gordo, com a perninha desse tamanho. Parece a Chiquinha Ficou defendendo o lá, Chaves. Essa é o Ulisses. Ficou Tá lá falando do com a Ulisses? gente, se treinou que nem um cavalo. É, mas qual que foi o custo dele, benefício? Zero. Então, Mas contratado. tudo bem, mas nós estamos falando de 115 Mas o- milhões. mas Você o traz Luizão já era um ok, traz um jogador. cara machucado. O Luizão e já vai. era um jogador rodado, que tinha já. Paulinho, 25 o Paulinho anos. tem 25 anos de idade. então O Abel Ferreira tem um recado pra vocês. O que é Olha, lá Abel? Quem é bom tem que receber mais. Uia!
Então vamos falar um pouquinho agora do mercado que o Palmeiras vem buscando, jogadores que o Palmeiras tem buscado nesse mercado para repor, para reforçar, para ter um time forte em 2026, que a gente está aí à espera de novos títulos, novas conquistas, e para isso o time tem que ser forte com outro perfil, né? Então a gente já ouviu alguns nomes que eu já falei, inclusive, né? Acho que nós fomos aqui no canal. O primeiro que citamos o nome do André, né? Lembra? Há um tempo atrás já falamos do André, que era um nome que estava começando a surgir lá no Palmeiras, nos bastidores. O nome continua na pauta, continua comentado, o Palmeiras continua interessado, e esse nome vem ganhando força. Vem ganhando força, sim, principalmente também porque o time do André, meu Deus do céu, está acabando o primeiro turno do inglês e só tem 2 pontos. Como é que dá, né? Para um atleta desse nível, seleção brasileira, se é que ainda, né, tem esse desejo, não dá para ficar num time que está aí nessa briga contra o rebaixamento. Vai ser rebaixado, né? 2 pontos acabando o primeiro turno, vai ser rebaixado. Então o André realmente tem que procurar novos ares. E se estiver pensando em Copa do Mundo, vem para cá. Vem para cá, que aqui realmente agora o Ancelotti tem olhado para os jogadores do futebol brasileiro, tem convocado, e acho que sim, jogadores aqui podem, principalmente brigando por títulos, né? O que não é o caso aí na Inglaterra. Longe, bem longe disso. Então acho que o André pode olhar com mais carinho para esse interesse do Palmeiras e quem sabe acenar positivamente para a volta ao Brasil e voltar a brigar por títulos, né? Que é o que o jogador, pelo menos o que a gente espera que o jogador deseja, né? É o caso do André, sim. Estou dizendo porque tem alguns do Palmeiras que parece que não tem esse desejo, né? Mas, enfim, é um nome forte que está ganhando mais força e, quem sabe, né, pode pintar aí numa hora dessa aí como um presente. Natal está aí, né? Natal está chegando. Quem sabe o Papai Noel deixa o André lá na Marquesa de São Vicente. Tem mais nomes, hein? O Nino também, outro nome que está ganhando muita força. Nino, bom zagueiro. O Palmeiras vai precisar, né, de um zagueiro. E o Nino, se vier, vem para jogar, hein? Esse tipo de jogador que o Palmeiras precisa contratar. Claro que o André também viria para jogar, mas o Nino chega para jogar. O Palmeiras precisa reforçar, precisa mudar um pouco essa zaga, né? Acho que Gomes e Nino, acho que seria bem interessante uma mudança nesse momento ali na dupla de zaga. Acho que o Murilo caiu muito, está enfrentando problemas, é verdade, está com problema no joelho, não fez uma boa temporada, não fez uma boa final de Libertadores. Aliás, o Murilo foi muito mal. Não é que não fez uma boa final, foi muito mal na final. Então o Palmeiras já está pensando no novo nome e o Nino vem ganhando força também. Então é mais um nome para a gente acompanhar aí. O Nino está lá no Zenit, né? A gente sabe que o Zenit está interessado em alguns jogadores do Palmeiras. O Palmeiras já tentou o Gerson também, o Cruzeiro também está atrás do Gerson, enfim. É o mercado da bola do final de ano, que a gente sabe que essa janela aqui no Brasil é muito forte. Então os nomes começam a pipocar aqui e ali, né? Gerson, o Palmeiras já teve um contato também, teve um interesse. Cruzeiro agora aparece como interessado também. Agora o Palmeiras quer o Nino. E a gente sabe que o Cruzeiro está de olho aí no Riquelme e outros jogadores da base. De repente o negócio flui e a gente pode ter então o Nino aí, que é um bom zagueiro, teve aquela passagem do Fluminense muito boa, muito forte. Então é um nome legal que o Palmeiras está buscando aí para repor. Tá vendo como mudou o perfil? É disso que precisa, de jogador experiente, já rodado, 28, 27 anos, como tem aí o André, acho que é 26, né? O Nino 28, e tem mais um nome. Esse é legal, hein? Esse é legal e a gente precisa muito. Sabe daquele lado esquerdo ali nosso, que está meio fraco, meio esquecido, com Sousa e Felipe Anderson, não está funcionando? Então o que você acha do John Arias? É um nome também que está surgindo, só que esse é mais complicado. Esse realmente é bem complicado. O Flamengo também está na parada, o Flamengo está na briga. E o John Arias também, que está no mesmo time do André, né? O Wolverhampton, que não vem bem na competição, a gente já falou sobre isso. É o lanterninha e vai ser rebaixado. Vai para a segunda divisão do campeonato inglês e aí não pode, né? Jogadores desse nível que a gente sabe que podem entregar, dá para ficar num clube que vai para a segunda divisão, né? Então, John Arias, claro que tem um mercado muito grande, principalmente no futebol brasileiro aqui, né? Depois do Mundial, jogou muito pelo Fluminense, foi muito bem o John Arias, foi embora para a Inglaterra e agora, né? Não conseguiu assumir essa titularidade, entrou no jogo nesse final de semana,
né? Estava de fora, o time perdeu em casa, mais uma derrota. São 15 derrotas em 17 jogos. Que campanha, hein? Que campanha. 15 derrotas em 17 jogos e 2 empates. É terrível, terrível. Então o John Arias é outro que pode pintar aqui no futebol brasileiro a qualquer momento. Não vai ficar num time rebaixado, né? E o Palmeiras aí tá por ali, tá flertando com essa possibilidade também de John Arias, que seria um ótimo reforço. Esse lado esquerdo preocupa a gente, né? A gente tem dificuldade por ali e esse seria um nome realmente para ver, botar a camisa, começar a jogar, e a gente sabe que ia dar muito resultado. Jogador experiente, jogador rodado, foi o principal jogador do Fluminense do Mundial, ele e o Fábio, né? Então é um jogador que chegaria e botaria essa camisa verde assim, ó, cairia bem, era só soltar no campo. Então acho que é legal esse perfil que o Palmeiras tem buscado, jogadores realmente experientes, jogadores prontos para jogar e jogadores vencedores, né? Jogador que chega para brigar por título. E mais uma aqui, né? Mas essa eu não gostei. Mais um jogador que foi. Aí esse foi oferecido para o Palmeiras. Pablo Maia também foi oferecido, mas não acho o nome legal. Não acho que isso aí seria um negócio que o Palmeiras fazer com o São Paulo ali. Não acho legal. Não acho que é um jogador que chega para jogar. Jogador para compor elenco tá cheio lá. Para compor elenco já tá cheio ali de opções para o Abel. Não precisa. Então o Pablo Maia acho que não vai virar essa negociação, apesar de ter sido oferecido. Não acho um bom nome e acredito também que já está descartado aí pela diretoria do Palmeiras, tá bom? Então são novidades que vão chegando, a gente vai passando para vocês. Fiquem ligados aí, qualquer uma que dica assim, uma pinta, alguma especulação, a gente está aqui passando para vocês, tá bom? Fiquem ligados então, que a gente sempre volta para dar notícias aí do que está rolando nos bastidores do Palmeiras nessa janela, que ainda nem abriu, hein? Nem abriu, só abre agora no começo de janeiro, né? No dia 3 de janeiro abre a janela, e aí sim as movimentações vão começar. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito do nosso Palmeiras. É claro, o Jogo Aberto falou muito sobre as contratações de 25, que infelizmente a grande maioria não atenderam as expectativas. Assim, para mim, o principal aí é o Facundo. Realmente, eu acho que ficou devendo demais. Eu acho que o Sousa, se encaixando ainda melhor, tendo mais minutagem, pode render sim. Agora, mano, M. Martinez, Jeff Té, Kelvin, Mikael, meu irmão, só Jesus. De outras janelas, Felipe Anderson, cara, o Palmeiras tem que negociar isso tudo. Graças a Deus o Aníbal Moreno já foi, que foi outra decepção. Cara, a gente vai salvar das contratações de 25, óbvio, o Tigrinho, o Andrés Pereira. Eu acho que o Evangelista também foi uma boa contratação. Bom jogador. Após a saída do Richard Rios, tomou o meio de campo ali. Estava jogando muito bem, infelizmente se machucou. E o Fux, temos o Fux, que foi um bom jogador. Para mim é para ser um zagueiro reserva, né? A gente precisa aí, a gente vai falar sobre o Nino, precisa de um titular para jogar ao lado do Gustavo Gomes e o Carlos Miguel. Então, assim, tiveram acertos, sim, mas muitas apostas. Cara, como o Edu Dracena já falou, chega de aposta, né, rapaziada? O Palmeiras tem que contratar realmente nesse perfil de Andrés Pereira. Então a gente vai entrar nessa possibilidade aí. A gente botou um corte do Veloso falando muito desse trio. Esse trio ex-fluminense que pode, o ano que vem, vestir a camisa do Verdão. Principalmente aí, a gente já tem conversas com o Wolverhampton, que detém tanto o John Arias quanto o André. Claro que seriam jogadores, para mim, o Arias com certeza, o André tem que estudar ali o Abel, mas eu acho que os dois chegariam para ser titulares. Na verdade, os três, né? Mas falando aí dos jogadores do Wolverhampton, cara, o time vai muito mal. O Arias não tá conseguindo jogar. A gente sabe da qualidade do Arias. Então, assim, por mais que o staff do jogador
queria que ele ficasse mais um tempo lá. Eu não acho que vai ser o ideal para ele. Eu acho que ao final agora do ano, início aí de 26, ele vai ser negociado. Tem outros times também, tem o Flamengo na briga, mas a gente acredita pelo Palmeiras já ter negociações lá com o Wolverhampton, pelo André, e já ter essa conversa sobre o Arias, que a diretoria do Palmeiras já tenta contratar, mas o Fluminense sempre encrecou. Então, assim, a gente acredita muito, fica muito nessa expectativa da chegada desses dois jogadores que iriam reforçar demais esse time, porque precisa de jogadores experientes para fardar, chegar, fardar e jogar, cara. Essa é a verdade. E aí o Nino, cara, tem essa oportunidade também, tá no Zenit, quer voltar ao Brasil, quer tentar voltar à seleção brasileira, que é a mesma situação do André. O Arias, ele é um jogador selecionado, vai para sua seleção colombiana, só que não tá jogando, né, cara? Então acaba tendo o risco dele não conseguir ir. Ele não quer correr esse risco, né, de perder a Copa do Mundo. Então, por isso que provavelmente ele vai ser vendido sim, tá? E o Nino, a mesma coisa, ele quer voltar pro Brasil para ficar na vista do Ancelotti. A gente sabe que a zaga ali, a disputa é difícil, tá? Mas pela qualidade do Nino, tem sim uma possibilidade dele voltar à seleção brasileira. Cara, mas tem que estar aqui. Precisa estar no olho aqui do Ancelotti, tá na vista dele. Então, o Palmeiras sabe que a negociação com o Zenit é complicado, é difícil, mas o Zenit quer jogadores da base, como o Veloso falou, já há muito tempo ele quer o Riquelme Felipe, quer outros jogadores da base. E qual que é o imbróglio? Eles não querem pagar os 15 milhões que o Palmeiras pede sobre o Riquelme Felipe, tá? E o Palmeiras recentemente, semana passada, divulgou que tem outros times, né, o Copenhague, que está disposto a pagar os 15 milhões que o Palmeiras está pedindo. Então, o Palmeiras está tentando fazer essa barganha com o time lá da Rússia, o Zenit, que é difícil, sim, de negociação, todo mundo já sabia. Então, assim, o Palmeiras, se não vender o Riquelme Felipe para o Zenit, se eles não quiserem fazer uma troca com troco, que a princípio o Nino tá aí se especulando um valor de 10 milhões de euros. E o Palmeiras pede 15 milhões sobre o Riquelme Felipe. Seria uma troca com troco. Eles teriam que dar esse troco aí de 5 milhões de euros para o Palmeiras. Agora, se eles realmente não quiserem, o Palmeiras pode sim fazer a venda do jogador da base e com o recurso fazer a compra do Nino. Só que como o Zenit é ruim de negociação, a ideia já era fazer essa troca. Um jogador que eles querem há muito tempo, que é o Riquelme Felipe, e a gente traria o Nino. Então, assim, a gente fica nessa expectativa, o Veloso trazendo sempre informações relevantes, porque tem muita gente que fala um monte de coisa aí, mas o Veloso não é um cara que traz vídeo todo dia, ele tem momento certo para trazer o vídeo dele, porque ele depende da informação, e a gente sabe que a informação que o Veloso traz é informação confiável. A gente fica nessa expectativa desse trio. Queria saber de você, que acompanhou o vídeo até o final, você gostaria de ver esse trio vestindo a camisa do Verdão em 2026? Eu particularmente gostaria demais. Seria 3 jogadores aí muito bons. Chegaria para jogar direto, cara. Praticamente seriam todos titulares. Então, assim, a gente fica nessa expectativa. Quero saber de você. Compartilha com a gente aí a sua opinião. Então, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade do nosso Verdão aqui no canal, que todos os dias a gente vem trazendo informações, tudo de novidade sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. Você que puder me ajudar deixando o like, vai, cara, mostrar esse vídeo para muito mais palmeirenses. É isso que o YouTube entende. Se você puder, então,
para fechar, hypar o vídeo, ajude mais o meu trabalho, fico aqui sempre procurando a matéria, notícia, informação do Palmeiras para trazer para você, torcedor alviverde. Então valeu, rapaziada, um grande abraço.